Querido irmão, querida irmã, que o amor de Deus te encontre exatamente neste momento. Eu sei que você está aqui por uma razão. Eu sei que algo no seu coração te trouxe até esta oração. Talvez seja uma conta que não fecha. Talvez seja uma dívida que não para de crescer. Talvez seja aquela inquietação silenciosa que não te deixa dormir, aquele peso que você carrega sozinho, aquele medo que fala mais alto do que a fé quando a noite chega. Mas eu quero que você saiba de uma coisa antes mesmo de começarmos. Você não está sozinho. Nunca esteve. E o simples fato de você estar aqui, com o coração aberto, já é uma resposta de Deus para você. Então, antes de qualquer palavra de oração, eu peço algo a você. Respire. Respire fundo. Solte os ombros. Feche os olhos se puder. E permita-se estar aqui. Não pense nas contas agora. Não pense nas preocupações agora. Apenas esteja aqui. Porque Deus te trouxe até este momento com um propósito. E esse propósito começa agora. São José, o homem justo, o homem silencioso, o homem que sustentou a Sagrada Família com o trabalho de suas mãos e com a fé inabalável no coração, está esperando por você. Ele conhece o peso do trabalho. Ele conhece o cansaço de quem precisa prover. Ele sabe o que é acordar antes do sol para garantir que ninguém em sua casa passe necessidade. E é exatamente por isso que ele entende a sua dor. É por isso que ele intercede por você com uma ternura que poucos santos conhecem. Então, permaneça comigo. Não saia agora. Essa novena foi preparada para o seu coração. E nas próximas palavras, eu quero que você encontre não apenas uma oração, mas um abraço do céu. Um abraço que diz: eu sei da sua luta, e eu estou caminhando com você. Vamos entregar tudo a São José. Tudo. Sem reservar nada. Sem guardar nenhuma preocupação para si. Porque Deus não fez o nosso coração para carregar peso demais. Ele mesmo disse, através das palavras de Jesus: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E é nesse espírito de entrega que vamos começar. São José, você que conheceu a pobreza do estábulo e a grandeza de Deus naquele mesmo lugar, olha para mim agora. Você que trabalhou com madeira, que suou, que se cansou, que enfrentou dias difíceis, mas nunca desconfiou da providência de Deus, ensina-me a confiar. Ensina-me a caminhar mesmo quando o caminho parece fechado. Ensina-me a esperar mesmo quando tudo ao meu redor parece parado. Eu venho até você, São José, não porque sou digno, mas porque sei que você não rejeita ninguém. Eu venho com o coração aberto, talvez machucado, talvez cansado, talvez com medo. Mas eu venho. E isso já é um ato de fé. Porque acreditar que algo pode mudar, acreditar que Deus pode abrir portas onde só existem paredes, acreditar que a provisão pode chegar mesmo quando a conta está zerada, isso é fé. E é com essa fé, ainda que pequena, ainda que tremula, que eu me coloco diante de você hoje. São José, eu te peço pelos meus caminhos financeiros. Eu sei que você não é um santo mágico. Eu sei que Deus não funciona como um banco celestial. Mas eu sei também que a Bíblia nos ensina que Deus supre todas as necessidades, conforme as suas riquezas em glória, como nos lembra a carta de São Paulo aos Filipenses. E eu me apego a essa promessa. Eu me apego a essa verdade. Porque se Deus cuida dos pássaros do campo e veste os lírios do vale, quanto mais Ele cuidará de mim, que fui criado à sua imagem e semelhança. Então, com essa confiança, eu entrego a você, São José, as minhas finanças. Eu entrego as minhas dívidas. Eu entrego as minhas contas. Eu entrego o meu trabalho, mesmo que agora ele pareça insuficiente. Eu entrego as minhas incertezas sobre o amanhã. Eu entrego aquele dinheiro que não chega, aquele pagamento que se atrasa, aquele sonho que parece impossível de realizar por falta de recursos. Eu entrego tudo, São José. E eu faço isso não porque sou forte, mas porque confio que Deus é mais forte do que qualquer dificuldade que eu enfrento. E agora eu quero orar com você. Eu quero que você repita essas palavras no coração. Não precisa falar alto. Deus ouve o murmúrio da alma. Deus ouve o que a boca não consegue expressar. Então, acompanhe comigo. Glorioso São José, Pai adotivo de Jesus e protetor da Sagrada Família, eu me coloco diante de ti com humildade e confiança.
Tu que sustentaste o Filho de Deus com o trabalho de tuas mãos, olha para minha situação financeira com olhos de misericórdia. Eu não tenho grandes riquezas para oferecer. Eu não tenho títulos nem méritos. Mas eu tenho um coração que confia. E eu acredito que esse coração é suficiente diante de Deus. São José, eu te peço que intercedas por mim diante do trono de Deus. Leva as minhas necessidades aos pés do Senhor. Mostra a Ele a minha luta. Mostra a Ele o meu esforço. Mostra a Ele a minha vontade de caminhar com dignidade, de sustentar a minha família com honestidade, de viver com o suficiente para não passar necessidade e com generosidade para partilhar com os outros. Eu te peço, São José, que abras os meus caminhos financeiros. Que aquilo que está fechado se abra. Que aquilo que está parado se movimente. Que as oportunidades que Deus já preparou para mim cheguem até o meu caminho. Que o meu trabalho seja abençoado. Que o meu esforço seja frutífero. Que a minha casa não falte o pão de cada dia, porque Jesus nos ensinou a pedir exatamente isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. São José, eu te peço também pelas minhas dívidas. Aqueles compromissos que me tiram o sono. Aquelas prestações que se acumulam. Aquelas obrigações que parecem não ter fim. Eu peço que Deus, na sua infinita misericórdia, mostre-me um caminho. Que Ele me dê sabedoria para administrar o que tenho. Que Ele me dê discernimento para tomar as decisões certas. Que Ele abra portas de trabalho, de renda, de provisão, de formas que eu nem consigo imaginar agora, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, como nos diz a carta aos Efésios. Eu não peço riquezas, São José. Eu não peço uma vida de luxo. Eu peço suficiência. Eu peço dignidade. Eu peço paz na hora de olhar para as contas. Eu peço a certeza de que Deus está provendo. Eu peço a graça de não ter medo do amanhã, porque Jesus nos disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. São José, eu confio. Eu confio mesmo quando é difícil. Eu confio mesmo quando o medo bate a porta. Eu confio mesmo quando a razão me diz que não há saída. Porque eu sei que Deus é o Deus do impossível. Eu sei que Ele abriu o mar para o povo de Israel. Eu sei que Ele multiplicou pães e peixes. Eu sei que Ele transformou água em vinho. E eu sei que Ele pode transformar a minha situação financeira, porque para Deus nada é impossível. Neste momento, São José, eu quero que você leve ao Senhor cada uma das minhas preocupações. Leva a Ele a minha inquietação. Leva a Ele o meu cansaço. Leva a Ele as lágrimas que eu chorei escondido. Leva a Ele os suspiros que ninguém ouviu. Porque Deus conhece cada um deles. Ele conta cada lágrima. Ele guarda cada suspiro. E Ele promete que vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Eu te peço, São José, que protejas a minha família. Que nenhum mal se aproxime do meu lar. Que a fome não bata à minha porta. Que a doença não venha por falta de recursos. Que a minha casa seja um lugar de paz, de amor, de partilha. Que os meus filhos, se eu os tenho, não sofram por falta do necessário. Que o meu cônjuge, que caminha comigo, tenha força e a esperança que eu nem sempre consigo dar. São José, eu sei que a vida é feita de estações. Eu sei que há invernos e há primaveras. Eu sei que há noites escuras e manhãs claras. E eu acredito, de todo o meu coração, que uma nova manhã está se aproximando para mim. Que Deus está preparando algo que eu ainda não consigo ver. Que por trás das portas fechadas, há uma porta sendo aberta. Que por trás das dificuldades, há uma bênção se formando. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Permaneça comigo agora. Estamos no coração dessa oração. E é aqui que Deus mais age. É aqui, no silêncio da entrega, no fundo da confiança, que os milagres começam a acontecer. Não é preciso barulho. Não é preciso espetáculo. Basta um coração que diz: Senhor, eu confio em Ti. São José, operário de Nazaré, Tu que sabias o valor de cada moeda, o preço de cada pão, o esforço de cada dia, ensina-me a valorizar o que tenho. Ensina-me a ser fiel no pouco, para que Deus possa me confiar o muito.
Ensina-me a ser generoso mesmo quando tudo parece escasso. Porque Jesus nos ensinou que há mais felicidade em dar do que em receber. E eu quero ser feliz, São José, não com uma felicidade passageira, comprada com dinheiro, mas com uma felicidade profunda, que vem da certeza de que Deus está cuidando de mim. Eu te peço, São José, que me livres da mentalidade de escassez, que me livres do medo de não ter, que me livres da ansiedade que me consome quando penso no futuro, que me livres da inveja quando olho para o que os outros têm, que me livres da ganância que faz o coração pequeno, e que me encha de confiança, de esperança, de fé, de coragem para enfrentar cada dia sabendo que Deus é o meu provedor. São José, eu te peço por um milagre nas minhas finanças. Eu sei que Deus age de formas misteriosas. Eu sei que Ele pode usar pessoas, situações, portas que eu nunca imaginei. Eu sei que Ele pode transformar uma oportunidade pequena em uma grande bênção. Eu sei que Ele pode fazer o pouco se multiplicar, como multiplicou os pães, como multiplicou o azeite da viúva de Sarepta, como multiplicou os mantimentos na casa de Eliseu. E eu creio que Ele pode multiplicar a minha provisão. Eu peço, São José, que o dinheiro que entra na minha casa seja abençoado, que cada fruto do meu trabalho seja multiplicado pela mão de Deus, que cada esforço meu tenha retorno, que cada semente que eu planto em fé, em trabalho, em oração, dê frutos abundantes. Porque a Bíblia nos diz que quem semeia com generosidade também ceifará com generosidade. E eu quero ser um semeador, São José. Eu quero plantar em fé e colher em alegria. Neste momento, eu quero que você entregue a Deus algo que talvez esteja pesando muito no seu coração. Talvez seja uma dívida específica. Talvez seja aquele boleto que vence amanhã. Talvez seja aquele compromisso financeiro que você não sabe como vai cumprir. Eu quero que você feche os olhos agora e veja essa situação. Visualize-a. E agora, com todo o amor que existe no seu coração, entregue-a a São José. Diga, no fundo da sua alma: São José, eu entrego isso a ti. Cuida disso para mim. Leva isso ao Senhor. E eu confio. Sentiu? Sentiu um pouco de alívio? Sentiu como se um peso tivesse sido transferido dos seus ombros? Esse é o poder da entrega. Esse é o poder da confiança em Deus. Não é que os problemas desaparecem de uma hora para outra, mas é que você deixa de carregá-los sozinho. E quando Deus entra na sua batalha, o resultado é sempre vitória. Nem sempre do jeito que esperamos. Nem sempre no tempo que queremos. Mas sempre do jeito que precisamos. São José, eu te agradeço. Eu te agradeço por ouvir a minha oração. Eu te agradeço por interceder por mim. Eu te agradeço por ser um pai para mim, um pai espiritual que nunca desiste, que nunca se cansa, que nunca fecha a porta. Assim como você cuidou de Jesus com desvelo, cuida de mim. Assim como você protegeu Maria e o menino Jesus em suas viagens, protege a mim e a minha família em nossa caminhada. Eu peço, São José, que o Senhor abra portas de trabalho para mim. Que Ele me mostre onde devo ir. Que Ele me guie para as oportunidades certas. Que Ele me dê a coragem de aceitar os desafios, a humildade de aprender coisas novas, a perseverança de não desistir quando o caminho fica difícil. Porque o livro de Provérbios nos diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. E eu quero que Deus dirija os meus passos. Eu quero que Ele me leve exatamente onde eu preciso estar. São José, eu te peço também pelos momentos de desânimo, porque eu sei que a fé não elimina os dias difíceis. Eu sei que haverá manhãs em que a vontade de desistir será grande. Eu sei que haverá noites em que o medo vai parecer mais real do que a esperança. Mas eu peço que, nesses momentos, eu me lembre desta oração. Que eu me lembre de que São José está intercedendo por mim. Que eu me lembre de que Deus nunca me abandonou e nunca me abandonará. Porque Ele mesmo disse: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. E se Deus está por mim, quem será contra mim? Neste momento, eu quero que a paz entre no seu coração. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende do saldo na conta. Uma paz que vem do alto, que excede todo entendimento, como diz São Paulo. Essa paz que Jesus prometeu,
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Sinta essa paz. Ela é real. Ela está aqui. Ela é um presente de Deus para você, neste exato momento. Mesmo que as circunstâncias não tenham mudado ainda, a paz já chegou. Porque a paz de Deus não espera as condições serem perfeitas. Ela chega no meio da tempestade. Ela chega no meio da crise. Ela chega no meio da noite mais escura. E quando ela chega, tudo muda. Não necessariamente lá fora, mas aqui dentro. No coração. Na alma. Na forma como você enxerga a vida. São José, eu te peço que me ensines a esperar com paciência. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu quero renovar as minhas forças. Eu quero ter a paciência do agricultor que planta semente e espera a colheita. Eu quero ter a confiança de que há um tempo para tudo, como diz o Eclesiastes. Um tempo para plantar e um tempo para colher. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para sofrer e um tempo para celebrar. E eu creio que o tempo da celebração está chegando para mim. São José, eu rezo por aqueles que estão assistindo esta oração comigo. Eu rezo pelos corações que estão partidos. Pelas famílias que estão passando por dificuldades. Pelos pais e mães que se sentem fracassados por não conseguirem prover. Pelos jovens que não encontram trabalho. Pelos idosos que vivem com tão pouco. Pelos que choram escondido. Pelos que sorriem por fora, mas estão despedaçados por dentro. São José, abraça cada um deles. Fala ao coração de cada um deles que Deus não os esqueceu. Que Deus está agindo, mesmo quando não se vê. Que a história deles não acabou. Que o melhor ainda está por vir. Eu creio nisso, São José. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Eu creio que Deus tem planos de prosperidade para mim, planos de bem e não de mal, como diz o profeta Jeremias. Eu creio que Ele quer me dar um futuro e uma esperança. E eu me apego a essa promessa como um náufrago se apega a uma tábua no meio do mar. Porque essa promessa é a minha tábua. Essa promessa é a minha certeza. Essa promessa é o motivo pelo qual eu continuo orando, continuo trabalhando, continuo esperando. São José, não me abandones. Caminha comigo. Intercede por mim todos os dias. Fala ao ouvido de Deus o nome dele que te pede com fé. E eu prometo, com a ajuda de Deus, que vou continuar essa novena. Que vou voltar amanhã. Que vou manter viva a chama da oração. Porque eu sei que a perseverança na oração é poderosa. Jesus mesmo nos contou a parábola do juiz iníquo e da viúva insistente, para nos ensinar que devemos sempre orar e nunca desanimar. E eu não vou desanimar. Permaneça comigo, porque estamos chegando ao final desta primeira oração, mas não ao final da nossa caminhada. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã voltaremos aos pés de São José. Amanhã entregaremos novamente as nossas necessidades. E cada dia, a nossa fé vai crescendo. Cada dia, a nossa confiança vai se fortalecendo. Cada dia, a nossa esperança vai se renovando. Porque isso é o que a oração faz. Ela não muda apenas as circunstâncias. Ela muda nós mesmos. Ela nos torna mais fortes, mais confiantes, mais parecidos com aquilo que Deus sonhou quando nos criou. São José, neste momento final, eu quero agradecer. Eu agradeço por este tempo de oração. Eu agradeço por cada palavra que pôde tocar o meu coração. Eu agradeço por saber que você está ouvindo. Eu agradeço por saber que Deus está agindo. Eu agradeço pela paz que sinto agora. Eu agradeço pela esperança que se renova. Eu agradeço pela certeza de que eu não estou sozinho. Eu te agradeço, São José, porque você é um intercessor poderoso. A Igreja te chama de patrono dos trabalhadores, protetor das famílias, terror dos demônios. E eu me coloco sob o teu manto protetor. Eu peço que cubras a mim e a minha família com a tua proteção. Que nenhuma armadilha do inimigo contra as nossas finanças prevaleça. Que nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhuma força do mal tenha poder sobre a nossa provisão. Porque cobertos pela mão de Deus, estamos seguros. E isso é tudo o que precisamos. São José,
eu encerro esta oração, mas não encerro a minha confiança. Eu fecho os meus olhos para dormir, mas o meu coração continua em oração. Eu deito a minha cabeça no travesseiro, sabendo que Deus vela por mim. E eu vou acordar amanhã com a certeza de que um novo dia é uma nova oportunidade, uma nova chance de Deus agir, um novo capítulo da história que Ele está escrevendo para minha vida. E vai ser um bom capítulo, São José. Eu creio que vai ser um bom capítulo. Para você que está aqui comigo, eu quero dizer obrigado. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por ter aberto o seu coração. Obrigado por ter confiado. E eu te peço uma coisa agora. Se essa oração tocou o seu coração, se você sentiu a paz de Deus neste momento, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreve o que você está entregando a São José. Escreve a sua necessidade, o seu sonho, a sua luta. Porque quando uma comunidade ora junto, o poder da oração se multiplica. E eu quero orar por você. Eu quero que você saiba que alguém está intercedendo junto com você. E não se esqueça de voltar amanhã. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã continuaremos essa novena. Cada dia mais perto de Deus. Cada dia mais perto da bênção. Cada dia mais perto da paz que tanto desejamos. Então, ative o sininho, se inscreva no canal se ainda não fez, e compartilhe essa oração com alguém que precisa ouvir. Porque talvez seja essa pessoa que Deus quer abençoar através de você. Vamos terminar juntos com uma oração curta. Feche os olhos. Coloque a mão sobre o coração. E repita comigo, no silêncio da sua alma. São José, eu confio em ti. Leva a minha causa diante de Deus. Abre os meus caminhos financeiros. Protege a minha família. Dá-me paz, sabedoria e perseverança. E que a vontade de Deus se faça na minha vida. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Que São José, com o seu amor de Pai, interceda por você todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a sua paz. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te conceda a paz. E que essa paz permaneça com você agora, durante a noite, e em todos os dias da sua vida. Até amanhã, querido irmão. Até amanhã, querida irmã. Que Deus te abençoe abundantemente. E que São José abra as portas que precisam ser abertas. Boa noite. Durma em paz. E confie. Porque o Deus que cuida de você nunca cochila, nunca dorme. Ele está sempre vigiando. Ele está sempre cuidando. Ele está sempre amando. Amém. Asterisco graças a São José, rogai por nós, asterisco.